Tá vendo aqui meu Word? Sim, sim. Eu tô com ele aberto no computador também. Acho que entrou mais alguém, né? Tem mais alguma pessoa, não sei quem. Não está aparecendo aqui ninguém. Então, aqui, quando no cálculo da periodicidade distribuída, tem duas equações. A de Hazen-Williams, Uhum. quando o diâmetro é maior que 75 milímetros, e a de Scobie, quando o diâmetro é menor que 75 milímetros. Certo. Então, essa é a primeira escolha, né? Você vai ter que fazer. Eu tava tentando fazer pela de Hazen-Williams. Só que Certo? eu tentei fazer de todas as formas ali, não consegui na calculadora chegar àquele resultado ali. Não? Vamos ver. Porque o D ali seria o diâmetro interno, né? Que a gente vai usar o 0,0864, né? Isso. Tá. O Q, no caso, seria a vazão, que vai ser Em metros cúbicos por segundo. metros cúbicos por segundo, né? Cadê a vazão? Agora eu me perdi aqui. 0,107. 107, tá, exato. E o C, que é o coeficiente tabelado, vai ser 1,145, né? Não, é 145. Ah, é só 145? Só 145. Ah, então foi isso que eu perdi. Tá, senhora, mas e uma dúvida, como é que faz para fazer aquela fórmula direto na calculadora? Os parênteses, eu digo. Tá. Ninguém entrou em contato lá no WhatsApp. Ninguém falar nada ali. Vou colocar uma mensagem. Ah, agora eu fiz aqui com 145, fechou. Deu certinho. Esse 145 ele está tabelado. Mas a gente vai usar sempre, para razoar, sempre plástico, tá? Sempre 145. Tá. Uhum. Estragou meu mouse. Agora eu só estou com o dedinho. Aí é um inferno de mexer É, com esse, com mousepad no touch. procurando aqui. Vamos fazer aqui, então. Na minha não está feito. Vou ver aqui na minha.
Isso aqui foi que eu mandei para vocês. Não. Oi, Isis, tudo bem? Oi, professor. Tem mais alguém aí? Tá o Amauri. Tem mais alguns para chegarem. Tem mais alguns para chegar. O grupo eu não tinha lembrado disso? Oi? Se o senhor não avisa no grupo, eu não tinha visto isso. Esquece, né? É que eu estava fazendo tem aquele projeto do TCC1, e aí eu estava interdita nisso. Tá faltando alguns aqui ainda para chegar. Mas tá de boa. Eu estou tirando dúvida do Amauri dessa questão aqui do dimensionamento da linha lateral com o diâmetro. Isso o senhor vai gravar e vai disponibilizar para a gente olhar depois também? Sim. Tá. Aqui tá, a gente está vendo no item 3, que é o cálculo da perda de carga distribuída. Ele quer saber como é que coloca na calculadora isso aqui. Eu recomendo sempre começar aqui pela a parte de elevar a vazão sobre C. Por quê? Porque aí quando começa por ali, tu não vai, aquele 1,85 não vai elevar o resto que está na frente, entendeu? Se tu botar 10,643 depois Q sobre C elevado a 1,85, 1,85 pode elevar o 10,63. Então, eu recomendo sempre começar por Q sobre C elevado a 1,85. Entendeu, Amori? Não, tranquilo, senhor. Eu fiz de novo o cálculo aqui usando 145, eu estava usando o número errado, aí deu certo. Mas a é boa. Mas igual a minha calculadora eu consigo fazer direto. No caso, eu fiz o 10,643 ali, dividido pelo 0,864. E aí multipliquei, né? Multipliquei pelos outros, deu certo. Tá, mas qual é a tua dúvida de colocar na calculadora? Não, Como é que era tu coloca ela? eu não tinha conseguido antes. Eu não tinha conseguido antes por causa que eu estava usando o número errado. Eu achei que pudesse ser eu não colocar na calculadora, né? Mas agora deu certo, agora eu consegui. Então, tu não tem dúvida de como colocar na calculadora? Agora sim, agora eu consegui. Antes eu estava trabalhando com os números errados, por isso que estava dando problema. Olha, Agora eu vou ser bem sincero. Eu faço que nem o Jack Estripador, eu vou por partes, porque se eu colocar tudo na calculadora, sempre dá erro. Então, esse é um problema. Tem calculadoras que não dá para fazer isso. A minha eu não sei porque eu faço direto e dá certo. Eu, particularmente, não confio muito, né? Isso aí, Isis. A questão é de a gente entender a prioridade das operações matemáticas, tá? Aí tu vai fazer sempre certinho se tu entender a prioridade das operações. Aí tu não vai te confundir nunca. Entendeu? Sim.
Porque, assim, tem aquela história assim, bota parênteses em tudo. Mas daí quando vê, ou o cara bota parênteses demais, ou esquece de fechar um Não, parênteses. isso aí também não. A gente tem que entender por que está botando parênteses, né? Senão não adianta ficar assim, bota parênteses em tudo. Tem que entender por que botar o parênteses. Lógico que isso é matemática básica, né, professor? Mas, assim, Sim, para mim, essa parte faz bem falta por causa do início lá, né? Tipo, que nem eu, quando entrei para a faculdade, fazia mais de 20 anos que eu tinha parado de estudar. Então, puxar na memória essas coisas básicas, assim, é bem complicado. A gente vai. Por isso que eu vou fazendo por partes. Eu vou uma parte, faço depois a outra, para no final, daí não dar erro, né? Lógico que sempre dá uma diferença por causa daquelas casas, né? Tantas casas depois da vírgula, blá, blá, blá. Mas eu consigo geralmente chegar perto, assim. sim. Pois então, o nosso objetivo hoje é justamente tirar essas dúvidas bem básicas da matemática, que na sala de aula fica difícil, né, com todo mundo e tal. Então, eu estou tirando. O nosso objetivo dessa aula de hoje é isso. Não faz mal que seja lá do início, que seja básico, não sei o quê. É para lá que a gente tem que ir, tá? Para lá que eu quero ir, para esse básico. Então, por exemplo, se tu entender a prioridade das operações, tu vai saber colocar na calculadora e não vai te confundir. Uhum. Então, a calculadora, sempre ela vai dividir, a divisão vai ter sempre prioridade, né? Então vamos botar aqui. Professor, no caso, a divisão tem prioridade sobre todas as outras, no caso. Se tiver multiplicação ou subtração atrás, ele vai primeiro dividir. Não, a divisão e a multiplicação estão no mesmo nível. Então, divisão e multiplicação está no mesmo, tá? Está no mesmo nível. Não tem prioridade. Entre elas. Então, vamos botar assim. Vamos botar como sendo o nível máximo, tá? De prioridade. É a divisão e multiplicação. Esse é o primeiro item, tá? Depois disso, é soma e subtração. Também estão no mesmo nível. Então, vamos olhar isso aqui nessa equação. O que a calculadora vai fazer? Ela vai fazer primeiro Q sobre C, depois ela vai fazer 10,643 dividido por 4,87 e depois ela vai fazer a multiplicação. Tem razão, Amaury, a divisão vai ter prioridade nesse caso, né? Porque tanto faz. Porque olha só, aqui a gente tem essa multiplicação, né? Mas
ela vai dividir primeiro ela vai dividir, né? Dividir o 10.643 por D elevado a 4,87. E depois ela vai dividir Q sobre C elevado a 1,85. Aí eleva a 1,85, depois multiplica por isso aqui, por 10.643 sobre D na 487. Aí tanto faz multiplicar por D na 4,643 e depois dividir por 4,87, tanto faz. Sim, sim. Não entendi. Então, aí na máquina... 4,87 Oi? e não tem o resultado do D elevado que o 10,643 vai dividir por esse resultado, não é? O 10 você vai dividir por isso aqui. Só que na máquina, a gente tem que tomar cuidado assim, ó, porque na máquina, se tu botar assim, 10,643, pode ser que esse expoente eleve o que está na frente. Então, a gente tem que cuidar na máquina com os expoentes, tá? Pode ser que o expoente eleve o que está na frente. Então, a gente coloca um parêntese aqui e outro aqui dentro. Faz a operação, faz a potência dentro de um parêntese, entendeu? Para a gente ter o cuidado, para a gente ter certeza que esse 4,87 não vai elevar o que está na frente. Essa é uma solução. Tá, o que está na frente ou o que está atrás, professor? No caso, se eu fizer 10,643 dividido pelo D elevado direto, tem perigo dele, do 4,87, elevar tudo que está para trás, no caso, né? Tudo que veio antes. Tudo que está na frente dele. Tá. Sim. Porque ele vai entender que ele vai querer elevar tudo, entendeu? Algumas máquinas, elas elevam tudo ali. Então, esse tem que ter o cuidado. Sim. Tem umas máquinas que são mais fáceis de operar, que ela já bota bonitinho a equaçãozinha e tal, né? E aí não tem erro. Mas tem outras que ela costuma fazer isso, elevar o que está na frente. Por isso que eu digo assim, se for fazer manual, aí faz primeiro esse aqui, ó. Faz primeiro o Q sobre C, elevado a 1,85. Porque aí tu vai ter certeza que isso aqui não vai elevar o que está na frente. Entendeu? Se tu for fazer, se for botar na máquina assim, ó, eu colocaria na máquina assim, ó, Q sobre C, elevado, entre parênteses, eleva a 1,85, igual. Tá? Por que para depois multiplicar por 10,643. Tá? Por quê? Porque eu vou ter certeza que não tem nada na frente do 1,85 para ser elevado. Né? E quando eu multiplico por 10,640, vai dar um número pequenininho, T sobre C elevado a 1,85. Tu está digitando aí, Isis? Estou, professor. O que está digitando? Estou chamando as criaturas para vir ver o coisa. Tá. Não, mas é isso aí, professor. A minha dúvida a respeito desse exercício era isso aí. Tá. Aí, se o senhor quiser falar um pouco ali do 5, que eu não entendi aquela parte de escolher lá na tabela. O 5 e depois só dar uma repassada no 6 ali. Aí, para mim, praticamente seria isso. Tá, deixa eu ver aqui se a Isis entendeu isso aqui. Isis, tu Tá? entendeu essa parte aqui, ó? Isis. Oi, Isis. Morreu. Voltei. Será que ela caiu? Isis, vou repetir aqui para ti, Isis, tá? A gente vai mudar de ponto, tá? Tá. Vou repetir aqui para ti. Então, olha só, o cuidado é que esse Q sobre C, se tu for colocar na calculadora, coloca primeiro Q sobre C, entre parênteses, e eleva na 1,85.
Por quê? Para esse 1,85 não elevar o que está na frente, não vai ter nada na frente dele para ser elevado. Certo? Sim. Então, primeiro coloca esse na calculadora. Aí depois tu vai dar igual, e aí depois tu vai multiplicar por 10,643. Por que tu vai multiplicar depois? Porque Q sobre C na 1,85 vai dar um valor muito pequeno, 0,0000, tá? E aí tem a calculadora que perde os últimos números. Então, tu já multiplica por 10,643 para não perder para não perder como é que a gente fala? Unidade? Hã? Não perder aquelas unidades que ficam Isso, além da casa. isso, para não perder em precisão, né? Então, aí tu faz Q sobre C elevado a 1,85, multiplica por 10,643, aí depois tu vai ter aquele cuidado que eu falei, divide e bota entre parênteses, bota D487 entre parênteses, aí não vai dar erro nunca, tá? Tá. Entendeu? Sim, sim. Porque daí tu não precisa tirar, botar na calculadora, aquela coisa lá toda que também pode dar erro. Sim, sim. E perde Tá? em precisão, né? E perde em precisão. Então, os cuidados, quando a gente, para botar parêntese, não precisa encher tudo de parêntese, tá? Parêntese é só para a potência não elevar o que está na frente. Parêntese é só para isso. Tem uma outra situação que a gente usa o parêntese, que é essa aqui, ó. Aí não precisa encher de parênteses, só nessas duas situações. Essa situação aqui também que está ruim. Deixa eu pegar o meu aqui. Essa situação aqui, ó, do diâmetro. O que acontece em algumas calculadoras? Acontece que ela coloca esse radical aqui, a raiz quadrada, não fica toda a equação dentro da raiz. Aí tem algumas mágicas que ela primeiro só extrai a raiz do que está no início dela. Entendeu? Entendeu, Isis? Sim, sim. Então, aí tem algumas calculadoras que ela só extrai a primeira parte aqui da raiz, e o resto ela multiplica ou divide, né? Que no caso ela vai dividir, tem o sinal de divisão. Então, o que a gente faz? A gente coloca um parêntese no início, aqui, e outro parêntese no final de tudo. Para quê? Para a gente dar prioridade para a raiz, para a gente ter certeza que a raiz vai ser tudo que vai estar dentro da raiz, entendeu? Sim. Então, é só esses dois casos que a gente usa o parênteses. Nos outros, não precisa ficar enchendo de parênteses. Tá? Tá. Agora vamos ver a Mauri, qual é o outro que tu queria ver? O número 5 acho que é, deixa eu ver. É o 5 ali. Só explicar a questão de por que escolheu a tubulação em aclive. É só porque diz ali no enunciado do Isso, exercício. ali no anunciado diz que ela está. Ali ela diz que está em aclive, né? Está subindo. Sim. Ó, declividade uniforme e ela é ascendente. Sim. Então ela está subindo, está em aclive. Tá, daí eu vou lá na tabela e escolho o número de aspersores. No caso, o M Não, ali, vou ter que usar 1,85, né, de referência. eu não sei do que está falando. Não, eu tô falando da tabela lá. Ah, tá, isso aqui já foi, né? Está Pois mudando de é, assunto agora. sim, sim. Agora tu quer saber como é que usa lá na tabela, é isso? Exatamente.
Tá, vamos ver lá na tabela, só um pouquinho. Senão fica confuso aqui quando os colegas forem assistir. Tá, mas professor, hoje o senhor vai tirar a dúvida basicamente de matemática. E aí amanhã o senhor vai fazer outra, é isso que eu entendi? Na próxima quinta, né? Ah, na próxima quinta daí vai ser a dúvida de tudo. Isso. Tá. Vou deixar o senhor terminar de explicar para a Maurício, eu tenho outra dúvida. Tá. O Amaury, acho que ele Eu tem vou poucas conseguir dúvidas. participar só hoje, porque semana que vem tem prova de outra cadeira, então. Aham, Não, outra tranquilo, Maurício, não tem. É só para mim, porque daí eu não peguei de novo os exercícios. Por isso, eu quero pegar de novo e eu quero fazer. Para daí, conforme eu vou fazendo, eu vou anotando as dúvidas na lateral. Isso. E daí, semana que vem, na quinta, eu tiro as dúvidas nisso. O senhor disponibilizou uns exercícios a mais diferentes, professor? A mais diferente. Tipo assim, não os mesmos exercícios, mas se desse, assim, um exercício de cada conteúdo, cada parte daquelas, para a gente fazer, porque de conforme tu vai fazendo, tu vai se recordando das dúvidas, entende? E como a gente tem até quinta-feira da semana que vem para fazer, era uma boa tu se atentar a isso. Aham. Porque eu só na prática, assim, só fazendo para mim, eu pelo menos sou assim, né? Fazendo exercício para me lembrar do que eu fiz errado, ou o que eu estou fazendo de errado, ou o que é. Tá. Olha só. Aqui está a tabela de tubos, Amaury. Hein, Sim, Amaury? sim. Tá. Olha só. Então, a gente, aqui assim, a pressão nominal aqui, ela está em kJev por centímetro quadrado. Significa assim, ó, que quanto mais pressão o tubo for submetido, né, maior tem que ser a espessura da parede. Aqui está a espessura da parede, ó, esses númerozinhos, um ponto alguma coisa aqui, é a espessura da parede. Então, nós vamos trabalhar com essa linha do 4 aqui, porque 4 kg por centímetro quadrado, que ela representa 40 MCA. Nas lojas o pessoal fala 40 quilos, é uma coisa assim, mas não, é 40 MCA, tá? Então, Tá. é porque na irrigação, o mais comum é usar menos de 40 MCA. Canhões que vai até 100 MCA. Então, o 10 aqui é para canhão, tá? Na irrigação. Então, a gente vai usar essa coluna aqui do 4, que significa 40 MCA. Então, aqui está a espessura da tubulação. E aqui está o diâmetro nominal. Então, o diâmetro nominal é o diâmetro externo. O fabricante vende pelo diâmetro nominal. Eu chego lá na loja e peço pelo diâmetro nominal. Tá? E aí, nas nossas equações, é diâmetro interno, que vai ser igual ao diâmetro nominal menos 2 vezes a espessura da parede do tubo. Certo? Então, por isso que tem que descontar 2 vezes a espessura. Esses aqui não tem, a gente não vai descontar, tá? Mas esses outros, sim. Se não tiver, não desconta. Se não tiver, não desconta. E basicamente a gente vai usar o da coluna de 40, o da coluna 4, isso? Só o da coluna 4 que a gente vai usar. Tá, no caso lá, nós fizemos a conta e descobrimos o diâmetro 0,82, vai usar o mais próximo, que seria 90.
o 90, que é 1,8 milímetro. Aqui está em milímetro, né? É 1,8 milímetro, então tem que descontar 2 vezes 1,8 do 90. No caso, eu uso, se eu, por exemplo, eu descobri o 0,82, eu uso sempre acima, no caso. Se eu descobrisse, por exemplo, É, sempre assim. se eu descobrisse 100, eu iria usar o 110. Isso. Tá, tá, professor, agora, não Claro, tu sei. pode tentar, né? Tu pode tentar, né? Assim, é que usar o mais baixo, porque depois, só que depois ele pode não atender a regra dos 20. Então, melhor aí já é usar o mais alto. Sim, sim. Tá, a minha outra dúvida é ali no exercício 5, sobre aquele HF mais delta Z ali, para que a gente só vai usar para descobrir o MCA? Para ver se esse diâmetro vai atender a regra dos 20. Pois é, essa daí que eu me perdi. Tá. Então é assim, ó. A gente escolheu um diâmetro, calculou a perda de carga, calculou o HF. Para Tá. quê? Para quê? Porque a gente quer saber, esse diâmetro foi um chute, tá? A gente quer Uhum. saber se esse diâmetro atende a regra dos 20. Por quê? Por que a gente quer que atenda a regra dos 20? Porque a regra dos 20, ela diz assim, que é um critério para que o primeiro aspersor não jogue muita água e o último aspersor não jogue pouca água, né? Ele deixa com que, ele faz com que esta variação não seja muito grande, né? Então, ela torna mais eficiente a irrigação, tá? Então, a gente usa esse critério, porque se a gente tiver uma pressão muito elevada na entrada, ela vai, o primeiro aspersor vai jogar uma vazão muito alta. E se a gente tiver uma pressão muito baixa na entrada, o último aspersor vai jogar uma vazão muito baixa. Então, algumas plantas vão ficar com mais água e outras com menos. A gente não quer que isso aconteça, né? Se a gente usar uma pressão muito elevada ou muito baixa na entrada, a gente vai ter uma desuniformidade no fornecimento da água para as plantas. E isso vai afetar o desenvolvimento da planta. Então, a gente quer que essa desuniformidade seja a menor possível. Tá? Então, a gente usa a regra dos 20. O que diz a regra dos 20? A regra dos 20 diz assim, ó, que para esse tubo, né, que vai causar uma certa perda de carga, HF, a perda de carga mais ou menos ΔZ tem que ser menor que 20% da pressão de serviço de um aspersor. É isso que diz a regra dos 20. A perda de carga, mais ou menos o desnível, tem que ser menor ou igual a 20% da pressão de serviço de um aspersor. Certo? Tá, e ali no exercício embaixo que o senhor botou que nesse exercício delta Z é igual a 2,07. Aquilo ali é um número tabelado? Ele é igual a 1, o quê? 2,07. Se o senhor correr para baixo aí no exercício, você vai ver. Isso é dado no enunciado do exercício. Tá? Tá. Fica chorrado. Uma hora eu sinto frio, uma hora eu sinto calor. E aí eu começo a ficar com o nariz congestionado. O problema, professor, é não sentir falta de ar. É, né? Não, não pode. Esse é o problema. Mas aí a minha aula fica fungando na aula gravada. Mas sim, professor, pega um lenço e só o nariz. Não, mas sabe o que é? Isso é uma alergia, não é? Porque não tem secreção, mas fica aquilo incomodando, sabe? Aí eu fico fungando. E eu não quis ir na otorrino, porque já estava o negócio da pandemia, fiquei com medo de ir na otorrino.
Eu não fui. Bom, tá, entenderam essa questão aí do HF? Olha, eu ainda Da tenho regra um dos pouco 20? de dúvida dessa regra dos 20, mas isso eu vou fazer o exercício de novo para ver direitinho se eu me acerto, se eu consigo me achar. Daí eu tenho que Tá, fazer o exercício de novo. tá. Então, se o delta Z não for dado o problema, não precisa descontar nada, viu, Amaury? Tá. Não, Ó, tranquilo. nesse, Outra coisa que nesse, eu queria. nesse exercício foi dado assim, ó, que o delta Z, que o desnível, é 1%, parece, né? Sim, é Ó, 1%. a liquidividade uniforme ascendente de 1%, aqui eu não botei, ó, é 1% do, do comprimento da linha lateral. Ah, tá. Daí que o senhor vai chegar naquele 2,07. É, Agora me achei. Ah, não agora. estava claro isso aqui. Isso aqui não fica, eu não sei por que tem uns arquivos que eu coloco, se eu não me esqueço de botar isso aqui. Mas ele é 1% do comprimento da linha lateral, tá? É dado Agora. no exercício. Não. Agora sim. Agora clareou a mente aqui. É, É aquele exercíciozinho embaixo ali, o 0,2 vezes 30 MCA, é só para descobrir o valor, o valor referente, valor, no caso, os 20%, você botou é, 20% igual a 6 MCA. isso. Aqui eu botei. Eita, Para baixo um pouquinho. Aí, da onde é que saiu esse 6 MCA, no caso? é 20% de 30, né? Ah, tá. É os 20% da pressão nominal. Isso. Tá. Agora sim, agora clareou. Isso aqui em vermelho foi o colega que botou, né? O colega de vocês que botou. Sim, ficou bom isso aí. Ficou, né? Uhum. Professor, da minha parte é isso aí. Minhas dúvidas. Tá. Tá, então eu vou perguntar agora. Pergunta aí. Professor, quando a gente tem uma equação que tem, tipo, raiz quadrada, tá? E a gente tem que separar um item que está dentro da raiz quadrada, a gente tem que isolar um, se não me engano é isso. E aí tem que elevar os dois à raiz quadrada, Ah, os isso. dois, Aham, entendeu? entendi. Eu tinha pensado nisso também. Isso aí eu tenho muita dúvida, porque daí tu pode, tu anula uma raiz quadrada, mas aí a outra mantém, é isso a minha dúvida, eu nunca sei se dá para anular as duas, como é que funciona. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu tinha pensado nisso também. Quando, as brigas é quando tu tem que isolar não sei se é item que se diz, mas um desses, por exemplo, lá tem A, B, C, e daí tu tem que isolar o C para botar lá, para achar, porque para fazer uma nova equação dentro dessa equação, que facilite, né?
Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Esse caso aqui, tá? Eu tenho que a raiz de na quinta sobre 17 é igual a esse número, tá? E eu tenho que tirar a raiz. Como é que eu faço? Essa é a tua pergunta, né? Isso. Tá. Então eu tenho sempre que fazer a operação inversa. A operação inversa da radiciação é a potenciação. Eu vou botar aqui porque depois eu vou preparar essa aula, tá? Sim. Eu quero organizar essa aula de hoje para ficar preparadinha. Então, a operação inversa da radiciação é a potenciação. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. O que significa dizer isso? Significa assim, ó, que se eu tenho uma raiz quadrada, eu tenho que elevar ao quadrado para cortar aquela raiz. Se eu tenho uma potência, eu tenho que extrair a raiz para eliminar aquela potência. É sempre com a operação inversa, tá, Isis? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma raiz e eu quero tirar o D na 5 de dentro da raiz. D na 5 sobre 17 de dentro da raiz. Como é que eu vou fazer? Eu vou elevar tudo a 2. elevar ao quadrado, né? O D na 5, a raiz, vou levar esta raiz ao quadrado, porque ela está ao quadrado, né? Só que, olha só, se eu elevo isto aqui ao quadrado, se eu elevo a raiz ao quadrado, né? E aqui tem uma igualdade, ó, eu tenho que elevar o outro lado também ao quadrado. Se eu elevar só um, vai ficar uma desigualdade. Entendeu? Aí, quando eu levar ao quadrado os dois lados, aí sim eu posso cortar esta raiz com esse quadrado. Entendeu? Sim. Então é isso que acontece, ó. Eu elevo esse lado ao quadrado e elevo esse outro lado ao quadrado, né? Tá. Aí eu posso cortar esse quadrado desse lado com essa raiz. Sim. E vai ficar só apenas 5 sobre 17. Mas o outro lado continua ao quadrado. Sim, aí tem que fazer achar o resultado desse ao quadrado, né? Tem que manter a elevação. Tem que manter, ó, vai ficar assim, ó. Entendeu? Por que ficou assim? Eu cortei a raiz com esse quadrado, com essa potência aqui. Tá. Certo? Agora vamos complicar a vida. Tá, por exemplo, professor, se tivesse ali um número do outro lado, né, um número na esquerda e na direita tivesse uma numeração, só que embaixo tivesse assim, D sobre 5 que multiplica 17. E eu preciso Tá. isolar esse D sobre 5. Conseguiu entender a minha dúvida? Consegui. Consegui. Mas eu acho que tá. Só deixa eu me organizar aqui. Sim. Não, eu quero me organizar aqui porque a tua dúvida é a dúvida de outros também, tá? Não, tranquilo. E no bloco de notas tá ruim, fica feio aquilo ali no bloco de notas. Eu vou fazer num Word. O que eu fiz aqui.
dúvida é a seguinte. A tua dúvida é a seguinte, por exemplo, tu quer isolar o D, né? Como é que tu faz, é isso? Isso, é. Tá. Então, aqui é o seguinte, ó, é sempre a operação inversa, tá? Então, o D, ele tá na 487. Aliás, então esse D, ele está dividindo aqui o 10. Ele vai passar para lá multiplicando o J. Isso. Professor, dá para diminuir um pouquinho, que no meu está muito para o lado essa equação. Tem que puxar Agora, mais para o centro da tela. Mais tá? para a esquerda. Mais para a esquerda. Por quê? Porque ele está. Não sei se é a minha tela que está. Ele está muito para o lado. Ele está muito para a direita, só aparece o 10,643 sobre o D na 487. Ué? Não aparece a Deixa eu ver. equação inteira. Por que será? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver por que está acontecendo isso. Eu acho que. Ó, ela está muito. O zoom dele está muito grande para mim aqui, eu acho. Não consegui. Ó, agora que aparece só a coluna. A primeira coluna, cara. Não sei. Agora não tá aparecendo nada. Não sei se é a minha internet que caiu. Não, não sou eu, só um pouquinho, eu estou mexendo Ah, aqui, tá? Bom, eu não sei por que está acontecendo isso. Talvez seja o layout da tua tela, tá? uhum. Mas tu Não quer vou. que eu bote mais para a direita? Não, Para a esquerda? mas o senhor tá me aparecendo mais centralizado. Só que o senhor tá mais para a direita no meu celular. É porque eu tô pelo celular, não tô pelo computador. Tá. Agora o senhor está centralizado, entendeu? Mas antes a fórmula, ela estava mais à direita, estava só aparecendo o J igual a 10 na 643
sobre E agora está enxergando tudo? Sim, agora estou enxergando só. Tá. Então, olha só. Voltando aqui para a questão. Então, aqui tu tem uma divisão, o 10 dividido por 487, tá? Dividido pelo diâmetro, elevado a 487. Tu quer isolar o diâmetro, essa é a situação. Como é que tu vai fazer? O diâmetro está dividindo, ele vai passar para lá, Está multiplicando mostrando o só J. o sinal, professor, não está a equação na tela. Hã? Não está a equação na tela, está só o senhor. Ah, tá, tem razão. Tem razão. Voltamos. Isso. E agora a minha Agora equação? tá tranquilo. Está enxergando toda a equação? Tá. Então, tu quer tirar o D na 487 aqui, tá? E tu tem uma divisão. Ele vai passar lá para o outro lado da igualdade, multiplicando. Uhum. Vou fazer passo a passo aqui, tá? Então, o Tá. D vai passar multiplicando o J. Sim. Aí, eu tenho que tirar o J dali, né? O J ficou multiplicando o D. Ele vai passar dividindo o 10. Tá, mas, professor, a minha dúvida, tá? Certo? Não é o 10 dividido pelo D que multiplicaria o Q sobre C? Como? Pode O 10, repetir? sim, o 10,643, tá? Ele Ah, divide, tem que ser dividido pelo o D na 487, né? sim, E, ele é dividido. e esse resultado, no caso, seria, vai multiplicar o Q sobre C elevado na 185, né? Sim. Se eu só trocar esses dois, não vai dar diferença no resultado? É isso? Ah, tá, entendi a tua dúvida. Não, sabe por que não dá diferença? Porque aqui, ó, tem uma multiplicação e a divisão e a multiplicação, elas estão no mesmo nível de prioridade, entendeu? Uhum. Elas estão no mesmo nível, então não mudou nada. Tá. E esse Porque olha 4, só, quer ver? Olha só, vou te explicar de uma outra maneira. Esse Q aqui, ele Q elevado a 1,85, ele vai dar um número, né? Se eu resolver isso aqui, vai te dar um número. Esse número vai ficar multiplicando o 10, ó. Quer ver? Se eu resolver o Q sobre C na 1,85, ele vai dar um número. Esse Ô, número, professor, ele multiplica o 10. ô, Sim? professor, o Luiz pediu para o senhor adicionar ele aí. Quem? O Luiz? Tá. Então, ele vai ficar assim, ó. Vezes um número ali, tá? 2, 3, sim. Sim, o tá? resultado daquilo Ó, ali. então, continuou a mesma coisa, ó. Continua a mesma coisa. Então, se tu passar o D para o outro lado, não vai ter problema nenhum. Não, tá. Entendeu? Sim, Entendeu por quê? sim. Porque é uma conta separada, no caso. Não, é porque tem uma multiplicação ali, e essa multiplicação ela está no mesmo nível de prioridade que a divisão. Essa divisão aqui está no mesmo nível de prioridade. Sim, Então, se tu passar o 487, vai continuar no mesmo nível de prioridade, entendeu? tá. Se tu tirar. É por isso. Tá. E esse 487, quando passa para o outro lado, não muda também? Não. Como mudar? Mudar em que sentido? Ali ele está elevando o D, né? Sim, E no caso, ele não vai trocar, não vai virar, porque ele vai trocar de lado, né? sim. Só um pouquinho, deixa eu resolver aqui quem é que está entrando. Sim, preocupa. Tá, deixa eu ver. O Luiz, eu não estou conseguindo. Ele saiu daqui, né?
Que agora está todo mundo entrando no automático. Não sei por que o Luiz não entrou. De repente ele não entrou com o e-mail institucional. Porque quando Deixa eu eu tentei ver. entrar com outro e-mail, eu também não consegui. Daí eu me lembrei que o senhor falou ali, não me lembro para quem, que era para entrar com o e-mail institucional. Oi, Luiz. Cadê? Entrou. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Ô, tudo Rafaela? bom? Tudo? Tudo bem, Luiz? Bom, vamos seguir aqui na nossa. Qual é agora qual é a tua dúvida agora, Isis? Esse elevado na 487, quando ele passa para o outro lado, ele Sim. não modifica, em vez de ser elevado, não vai virar Não, tipo raiz quadrada, entendeu? não, não, não. Não, não. Como é que eu vou te explicar? Ele é um número. D elevado a 487, ele dá um número, tá? Ele dá, digamos assim, se tu resolvesse, se fosse 2 elevado na 2, por exemplo, ia dar 4. E é esse número que passa para lá. Entendeu? Tu não pode. Ele passa do jeito que ele está. Ele se mantém. Se mantém. Tá, e daí para mim achar o valor de D, ali depois do igual, digamos que aparece um número, ele diz, vamos ter que é 0, sei lá, 54. A gente vai ter que Aonde? elevar Aonde? 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 aqui, professor. Aonde? D no 487 igual, né? Aí Certo. o resultado do 10,643 dividido pelo J igual ao QC ali da 185, Ah, digamos que o resultado de 6 seja 0,54, tá? Eu vou ter que eliminar esse D elevado na 487. sim. E aí eu tenho que Sim. elevar o outro lado a 487. Como é que eu faço isso? Ah, tá. Vamos supor assim. ah, É coisa bem básica essa pergunta, né? não tem problema. O objetivo dessa aula é esse, tá? É bem básico. Quer tirar as dúvidas e tudo que é básico. Tá, vamos supor aqui que deu um número aqui, 0,37. É isso, né? Quer saber Isso, agora como é que eu isolo D? Aí isso. é o mesmo caso, é a operação inversa da potenciação, qual é? A raiz quadrada? A Radiciação. radiciação, né? Então, eu Não a vou raiz extrair a quadrada. raiz desse lado. Ó, e aí, se dessa raiz tem que ser o mesmo número da potência ali, Isso, é isso que eu tinha na dúvida. tá? Agora, que nem o que aconteceu no outro caso que tinha o quadrado, né? Como eu levei esse lado aqui, como eu extraí a raiz 487 desse lado, e aqui é uma igualdade, tem sinal de igual, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Senão vai Tá. ficar uma desigualdade, tá? Então, eu vou ter que Uhum. fazer a mesma coisa, extrair a raiz de qual valor? De 4,87. 487. Certo? Próxima dúvida. Como é que eu passo raiz quadrada de 487 na calculadora? Tá, na calculadora, como é que tu vai fazer? Tu vai botar primeiro 487, tá? Vamos fazer assim. Faz aí na tua calculadora.
bota raiz, bota... Sempre quando a gente tem dúvida, a gente pega um número que a gente sabe a raiz, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Tu já sabe esse valor, né? Então, vamos fazer com 2. Vamos botar... Então, como é que tu vai extrair a raiz quadrada de 4? Sem usar aquele automático, tá? Vai botar assim, 2 raiz 4 igual. E testa para ver se dá 2. 2 shift raiz, não é Tá. raiz quadrada, Não, igual. e o sinalzinho de raiz, porque daí é aquela segunda função, né? Isso. De 2, é isso? De Não, 4. de 4, porque o 2 vai ser um número elevado. Não, porque a raiz de 4 é 2. Sim, é, ao contrário. O 2, o primeiro 2 vai ser o número que vai ser o da raiz, isso? Isso. Daí eu aperto 2, segunda função, o shift, né? Raiz Isso, raiz quadrada de 4. 4, igual. Tá. Dá 2. Uhum. Faz assim, ó. 3, bota aí, 3, Tá. shift raiz, Tá. 27. Não, vai dar 3. Vai dar 3. Porque a raiz cúbica de 27 é 3. Uhum. 3 vezes 3 dá 27. Uhum. Agora, Tá, não. então, é... Oi? Agora Então, na aí é a calculadora mesma coisa. No nosso caso, aí é a mesma coisa. 4,87, shift, raiz quadrada. Daí, no caso, eu vou usar o 0,789, isso? É, Tá. era bom se a gente tivesse um valor aqui, né? Então, quando tu quer extrair a raiz, tu primeiro põe o número, o índice da raiz, né? Se é na 487, se é na 5, se é na 3. Primeiro tu vai pôr o índice, depois shift, raiz. E aí tu põe o número. E aí tem que tomar aquele cuidado que eu falei lá no início, né? Que nem está aqui. Vezes, está aí? Caiu? Então, estou entendendo, professor. Estou esperando para ver o que o senhor disse lá no início, daí para... Tem que tomar esse cuidado aqui, tá? Aquele Tá? cuidado que a gente falou, aquele cuidado que a gente falou lá no início, que é... Vou botar aqui. Ok. Ali a gente vai daí tirar aquela raiz quadrada, né? A raiz quadrada não. Aquela raiz de 487 vai anular os dois ali, né? Corta com o exponencial, isso, né? Aqui tu vai anular desse lado, né? Isso, e daí do outro lado tu faz o resultado. Aí do outro lado faz o resultado. Quando tu bota na máquina, tem que ter aquele cuidado, né? De ter certeza que tudo vai ficar dentro da radiciação, do radical. Tem que botar um parênteses antes desse primeiro. Algumas máquinas, não são todas, tá? Algumas máquinas tem que botar um parênteses antes, outro no fim, para ter certeza que está tudo dentro do radical. Certo?
Sim, isso aí. Era isso? A princípio, deixa eu olhar ali no grupo, tem uma menina que me mandou uma mensagem que ela não sei onde é que ela tá. Ela pediu para mim tirar uma dúvida. Deixa eu só ver ali, professor. Queridos colegas professores, gestores e colaboradores da UBRA, uma saudação fraterna a cada um de vocês. O reitor Há da um texto UBRA. bíblico do sábio rei Salomão que diz que há tempo para tudo. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E de fato nós estamos vivendo tempos especiais. Não apenas em função da quarentena, por causa do coronavírus, mas porque entramos na Semana Santa dentro do período da Quaresma. Ambos são tempos de reflexão, de um olhar mais profundo e introspectivo sobre como estamos vivendo as nossas vidas, sobre os nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmos, com as pessoas que amamos e com quem convivemos. Tem sido um tempo de aprendizagens, de novas descobertas, de nos reinventarmos como pessoas e também como profissionais. Por isso, da reitoria, queremos agradecer a cada um de vocês por todo o comprometimento em permanecerem atuando em suas funções dentro da universidade. Temos sabido do esforço de vocês. Temos recebido muitas mensagens relatando do belo trabalho que vocês estão fazendo através das plataformas virtuais. Vocês têm o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Continuem assim. Mas agora também é tempo de Páscoa. E Páscoa é tempo de alegria, de renovo, de esperança. Oi? Tem que dar um aumento, já que está trabalhando mais. Aumento de trabalho só. Professor, uma colega Oi? perguntou ali, ela está numa aula de inglês, agora ela não consegue entrar. Ela perguntou se quando troca de lado das igualdades, como é que fica o resultado? Isso a gente já explicou, né? É isso que o senhor estava me falando? Aham. Tá, isso eu passo para ela daí, então. E o senhor vai botar, essa aula está toda gravada também, né? O senhor vai colocar isso, vai disponibilizar para nós ali no grupo também? Vou. Tá. E daí Eu vou fica mais... fechar os olhos e vou disponibilizar essa aula do jeito que está. tranquilo. Sem querer melhorar a aula. Não, Porque senão eu bota fico assim. enrolando, vou querendo melhorar e aí demora mais, né? Vou botar do jeito que está. Assim a gente se entende. Pessoal, que chegou depois, eu vou fazer uma recapitulação aqui, tudo bem? Do que a gente viu. Oi? Não, eu estava com dificuldade de entrar aqui agora, eu consegui entrar, eu estava trabalhando há pouco, aí agora deu certo. Tá. Então, vou fazer uma recapitulação aqui do que as principais dúvidas. Eu já tinha mais ou menos na cabeça as principais dúvidas, tá? De vocês. As principais dúvidas são de prioridade das equações, das operações. Até eu anotei aqui, deixa eu copiar aqui de novo. Outra dúvida bem basicona, mas só para tirar dúvida mesmo. Quando troca de lado, troca de sinal, isso vale para alguma... Que nem divisão, passa multiplicando mais, passa menos, menos, passa mais. Mas se é um número positivo que vai trocar de lado, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo negativo? Não, ele só passa dividindo. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo, mas mantém o sinal dele. Ele mantém o sinal quando troca de lado. Mantém o sinal. Que nem ali, quando trocou de lado a potência, tu mantém a potência. Entendeu? Tá. Uhum. A operação inversa é só operação, não é tudo, né? Eu também tinha separado um videozinho aqui para você sobre isso. Pode mandar.
Conhecimento nunca é demais. Na hora da prova, o cara tá tudo fodido lá, não sabe nem para que lado corre. É que nem essa live, que tá todo mundo se batendo, professor. A gente não é acostumado com essas coisas. Né? Até eu apanho. Sim. Aqui tem um videozinho que ele explica ó, a troca de sinais. Eu vou botar aqui para você. Estão ouvindo? Não. Estão ouvindo o vídeo? Não tô vendo. Por que não... agora sim. Olha, tá muito baixo para mim. Eu não estou ouvindo. Tá baixinho. Eu vou aumentar aqui o meu volume. Volume do computador. A voz dele é meio chatinha. Não, professor, para mim não. Não sei se é a minha internet de novo que tá dando pau, que tá cortando. Tá cortando? A minha também. Não tô Também? escutando. Tá, então depois eu mando para vocês. Isso, Sim, melhor. é melhor. Olha só. Então tá, vamos recapitular o que a gente estudou até aqui para quem chegou depois, tá? Então, uma dúvida. Tem alguém querendo entrar? Tem uma mensagem ali. Deixa eu ver as mensagens. É a Maurício despedindo. Tá. Uhum. Ai, voltei. Pronto, voltei. É que quando eu fui mexer ali, tu sai de novo. Então, olha só, a gente estava conversando logo no início, né, que geralmente os problemas, alguns problemas, a maioria dos alunos que tem problemas é na prioridade das operações matemáticas, tá? Então, a gente viu que, então, o que tem prioridade? A divisão e a multiplicação, elas estão no mesmo nível. E a soma e a multiplicação também estão no mesmo nível, né? O que significa isso? Significa assim, ó. Significa que nessa equaçãozinha aqui, ó, a divisão Q sobre C tem prioridade. Depois, a multiplicação está no mesmo nível da divisão e esta divisão aqui também tem prioridade, tá? Então, a gente vai ter que ter esse cuidado quando coloca na calculadora a prioridade das operações, certo? Primeiro vai fazer as divisões e multiplicação e depois vai fazer a subtração, a soma e subtração. Tranquilo? Sim. Da minha parte, sim. E o resto que chegou depois? Também as operações inversas, né? Ó, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui nessa equação. Então, olha só.
quando eu for colocar essa equação aqui na calculadora, o melhor é que eu coloque primeiro, eu sempre recomendo, se não for colocar tudo junto, primeiro coloca o Q sobre C elevado a 1,85. Por quê? Porque como ele está no início, eu tenho certeza que não tem nada na frente desse número que vai ser elevado por 1,85. Aí depois eu multiplico por 10,643. Por quê? Porque esse número aqui, Q sobre C, elevado a 1,85, vai dar um número muito, muito pequeno. E algumas calculadoras, ela corta, simplesmente trunca o último número, ela não faz arredondamento. Tem calculadora que não arredonda, ela só corta os últimos números. Então, eu vou multiplicar por 10,643 para que eu já ganho 10, já não fica um número tão pequeno, né? Multiplicou ele por 10, vírgula pouco. E depois, então, eu faço a divisão por D na 487. Aí, como eu tenho um número na frente dele, o melhor é que eu coloque parêntese, eu coloque um parêntese aqui e outro parêntese aqui, ó. Por que colocar esse parêntese? Porque para esse 487 não elevar o que está na frente dele, porque tudo isso aqui deu um número, né? 10,643 dividido por Q sobre C elevado a 1,85 vezes 10,643 deu um número que eu quero dividir por 487. Então, para eu ter certeza que esse número não vai ser elevado pelo 487, eu boto esse parêntese e deixo só a potência fica dentro do parêntese. Todo mundo entendeu? Sim. É Tá. só eu. Sim. Sim. Tá. Que mais dúvidas? Outra dúvida. Era aquela Outra das dúvida. raízes. Das raízes. Outra dúvida das raízes, né? Vamos continuar aqui. Uma outra dúvida, assim, eu quero isolar o D nessa equação. Eu quero isolar o D. Como é que eu faço para isolar o D? Aí, então, o D está dividindo tudo isso aqui, né? O D está dividindo 10,643 vezes 4 Q sobre C na 1,85. Então, eu passo o D para o outro lado, ó. Passo o D para o outro lado, ele estava dividindo, passa na operação inversa, que é a multiplicação, ele vai ficar multiplicando o J, e depois o J ficou multiplicando, ele passa dividindo aqui para baixo, ó. Certo? Tranquilo até aqui? Agora eu quero tirar esse radical aqui. Aliás, eu quero tirar esta potência daqui. Eu quero deixar o D sem a potência, né? Como é que eu faço? Aí eu elevo o D na raiz de 487. Ó, elevo o D na raiz de 487. Que daí eu vou poder cortar o 487 da potência com essa raiz 487. Né? Então, eu sempre faço a operação inversa. Ó, aqui está elevado na 487, a operação inversa da potenciação é radiciação. Então, eu vou extrair a raiz 487, ó, nem eu botei aqui embaixo. Extrair a raiz 487. Aí, como tem uma igualdade aqui, eu tenho que extrair o outro lado também na 487. Certo? Aí, então, o D ficou sem nenhum número, sem nenhuma potência, aliás. Então, isso aqui ficaria assim, ó. Corta, corta. Corta, corta, né? Eu não tenho como cortar aqui, mas corta, corta. Então, vai sair ó, esse 487 vai cortar com a raiz. E não dá só corta. E vai ficar só o D, só o D. Ó, esta potência, 487, cortou com a raiz de 487, com a operação inversa. Mas o outro lado continuou, ó. O outro lado tem que continuar. Certo?
Quem é que está com o microfone aberto aí? Fecha o microfone. Será que é só o meu? Não sei. O que tu está escutando? Barulho de descarga de banheiro. Ah, sério? Sério. Ah, não é o meu, não estou no banheiro. Ai, que horror. Não, parece, né? Não sei se é, estou brincando. Então, ficou claro isso aqui? Sim. Mais alguma dúvida? Não, que daí depois a minha dúvida era aquela de botar isso na calculadora, mas agora está tranquilo. Tá. Marcos, tem mais alguma dúvida? Princípio, na minha parte, é isso. Não, senhor. Tranquilo, Marcos? Tudo? Não tem mais dúvida? Não. Tá. Tá trabalhando aí? Tô. Então tá. Essa aula vai ficar gravada, viu, Marcos? Depois, se quiser ver o início. Então tá, vou me despedir de vocês. Tá bom? Obrigado, professor. Então tá, um bom descanso para vocês. Muito obrigado mesmo. Valeu. Bom Quando o descanso. senhor for entrar de novo, bota lá no grupo. Oi? Quando o senhor for entrar de novo, bota no grupo também. Vou O quê? começar a Ah, aula, tá. Isso. Sim, sim. daí fica melhor. Senão a gente esquece, né? Ah, Não, legal. eu estava entretida no CCC lá, nesse negócio aí de CCC. Tá. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, boa noite. Bom Boa descanso. Páscoa. Boa Tudo Páscoa de bom também. para você. Obrigado, igualmente. Tchau, Marcos. Boa noite, bom trabalho. Ele já saiu. Sim. Só ficou eu acho. Só. Tchau. Tchau. E agora, o que a gente